Você já foi assaltado alguma vez? O que você faria de forma diferente se soubesse quando algum ladrão tentasse lhe assaltar? Todo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus fala a respeito da volta de Cristo. Depois de relatar diversos sinais que precederão a sua volta, Jesus deixa claro que, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nesse capítulo e no seguinte, são relatadas diversas parábolas que falam sobre a iminência da volta de Cristo e a necessidade de vigilância por parte dos filhos de Deus. Assim, ainda tendo em mente esse conceito quanto ao tempo da volta de Cristo, do qual ninguém sabe a hora exata, Jesus conta a parábola do pai de família. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essa declaração, em forma de parábola, se baseia em fatos da vida real, pois muitos assaltos ocorriam frequentemente, especialmente em tempos de crise econômica. Muitas vezes, os ladrões escavavam um buraco na parede, arrombavam a casa e roubavam todos os bens do proprietário. A maioria das casas na Galileia era feita de adobe, uma espécie de barro seco. Às vezes, tinham duas partes situadas uma atrás da outra sem divisão. A última, a mais alta, era destinada à família e a alguns móveis, enquanto a primeira parte era destinada aos animais e às ferramentas para a agricultura. As casas tinham somente uma porta e normalmente não tinham janelas. Depois de chuvas fortes, os proprietários quase sempre tinham de reparar essas casas, pois era possível furar facilmente um buraco na parede. A parábola indica que os bandidos faziam isso facilmente. Se o pai de família, relatado nessa parábola, soubesse a que horas viriam os ladrões, com certeza vigiaria para impedir que o roubo acontecesse. Jesus não contou essa parábola para exortar seus ouvintes a tomar medidas de segurança em suas pequenas casas rurais. Ele quis exortá-los a serem sempre vigilantes, isto é, a viver de tal maneira que possam esperar com confiança a vinda do Filho do Homem e o julgamento que ele fará. Em muitos lugares do Novo Testamento, a vinda de Cristo é comparada com a vinda de um ladrão durante a noite. Esses textos estão em 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:3 e assim por diante. De forma alguma, Cristo se compara com um ladrão, mas o inesperado de sua vinda será como o de um ladrão. Porém, sua vinda inesperada é somente para os que não o esperam. Estes sim serão surpreendidos. Aqueles que entendem e esperam a vinda de Cristo não serão surpreendidos, pois o estarão esperando. Jesus deixa claro que seus discípulos precisam estar preparados para o inesperado. Não devem ser como o pai de família roubado que deixou que a sua casa fosse assaltada, porque não se dera conta de que os ladrões não avisam de antemão a hora de sua chegada. É com ênfase que Jesus expõe que não será enviada uma mensagem especial nem mesmo para os fiéis. Ao contrário, ele virá numa hora em que vocês menos esperam. O texto é claro, será como um ladrão na noite, por isso precisamos estar preparados. Você está pronto para o dia da volta de Jesus? Você tem se preparado suficientemente para esse dia?